Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Amanda. Eu sou bolsista do grupo de pesquisa Semiótica no Design e eu fiz essa pesquisa junto com a Gabriele Carvalho, que ela é da licenciatura em Artes Plásticas, e eu sou estudante de Comunicação Visual e Design. E a gente fez essa pesquisa sobre a casa e outros lugares, uma reflexão sobre os espaços de pertencimento. E fomos orientadas pela professora Raquel Ponte. E a pesquisa ela foi iniciada no ano passado, assim que começou a pandemia. E ela foi dividida em 3 momentos: na introdução, na metodologia e no desdobramento. E dentro da metodologia, a gente usou o levantamento bibliográfico, levantamento de dados primários e o momento de ideação também. A gente estava com o objetivo de refletir e questionar as maneiras de se relacionar com o espaço, para entender um pouco mais de como a gente pensava sobre essa questão do pertencimento, que ela foi muito enfatizada pelo nosso momento, pela pandemia, que acho que foi bem no inicinho, quando a gente voltou em março, a se reunir, foi bem no inicinho da pandemia, então era uma questão muito presente no nosso cotidiano. E a gente primeiro fez esse levantamento bibliográfico, em que a gente escolheu Gaston Bachelard para ler. Ele, nesse texto que ele da Poética do Espaço, esse foi o primeiro texto que a gente pegou para discutir em grupo e tudo mais. E a partir desse texto, a gente elencou alguns questionamentos que eram citados por esses outros autores, que foi o Marc Augé, que ele é um antropólogo francês, e ele tem esse livro que fala sobre os não-lugares, Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, e o Homi Bhabha, que é um filósofo de humanidades, que fala sobre o local da cultura. A gente fez um levantamento de dados também, que se referia a um questionário, aquele questionáriozinho do Google, questionário sobre casa e questionário sobre pertencimento. E também, além disso tudo, a gente fez um momento de ideação, que foi construir um mapa visual. Eles não estão em ordem cronológica, a gente foi fazendo eles. A gente pesquisava uma coisa sobre um autor, e daí fazia o questionário, e daí voltava para pesquisar um pouquinho mais sobre algum autor, e depois fazia o mapa visual. Não é uma ordem cronológica, é só para separar os momentos direitinho que a gente organizou a pesquisa. E aqui alguns motivos, né? A gente fez esse levantamento para entender mais os conceitos atrelados a esse tema específico, e a gente quis usar o questionário para reunir respostas quantitativas de uma forma qualitativa, através de perguntas abertas. Isso foi para focar na experiência de cada um e ter esse caráter investigativo, que a gente não sabia muito bem o que a gente queria fazer, o que a gente ia ter de resposta, quais seriam as respostas, o que a gente ia fazer com elas, mas era qualquer coisa que a gente tivesse de retorno ia ser bom, porque a gente estava focando nesse caráter exploratório mesmo, para perceber as impressões de cada um. E o uso do mapa visual foi para instigar uma criação vinda da gente, de mim e da Gabriele, que foi também um primeiro contato com a comunicação visual, que aí a gente retoma até a temática do grupo, né, que é a semiótica do design, semiótica no design. Entender a importância do design também na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro texto que a gente leu, e a gente pegou esse trechinho. Há um sentido em tornar a casa como um instrumento de análise para a alma humana. Não apenas nossas lembranças, mas também nossos esquecimentos estão aí alojados. Nossa alma é uma morada, e quando nos lembramos das casas, dos aposentos, aprendemos a morar em nós mesmos. Então a gente começou
o grupo de pesquisa tendo uma discussão muito grande sobre a casa, né? E como a gente estava começando a quarentena, a pandemia, toda essa questão, a gente estava pensando quase todo dia sobre estar confinado dentro de casa, dos nossos pensamentos. E esse texto foi ideal assim para a discussão que a gente queria trazer. Então a gente optou por fazer esse questionário que perguntava sobre a casa das pessoas. 51 pessoas responderam e as perguntas eram: o que te faz sentir em casa? O que te faz sentir em casa quando você não está em casa? O que não te faz sentir em casa? Como você considera a sua relação com a sua casa? E como tem sido estar em casa nesse período de quarentena? A gente botou só essa primeira pergunta, porque como foram muitas, mas é só para ter uma ideia das respostas que a gente teve. Conforto, liberdade, refúgio, segurança, vulnerabilidade, particular, proteção, pessoas, guarda, descanso, gatos, lugar abstrato. Depois de ver todas as... Não só essa pergunta, mas todas as respostas que a gente conseguiu, a gente quis entender mais um pouquinho os conceitos atrelados a isso, né? Então a gente acabou achando o texto do Marc Augé, que ele fala desse conceito de não lugar. Ele diz que o não lugar é um lugar transitório, que não possui significado suficiente para ser definido como um espaço afetivo propriamente dito. Então ele dá o exemplo de um aeroporto, por exemplo, né? Que as pessoas passam por lá para chegar em outros lugares. Ninguém pertence a um aeroporto. Ele diz num trechinho que existe, evidentemente, o não lugar como lugar. Ele nunca existe sob uma forma pura. Lugares se recompõem nele, relações se reconstituem nele, as astúcias milenares e das artes de fazer podem abrir nele um caminho para si e aí desenvolver suas estratégias. O lugar e o não lugar são antes polaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. A gente entende disso um caráter meio subjetivo e efêmero, porque ao mesmo tempo que esses lugares podem ser transitórios, pegando o exemplo do aeroporto, por exemplo, quem trabalha lá pode pertencer, não está passando por lá. As pessoas que trabalham lá estão sempre naquele espaço, né? Então, isso é um pouco subjetivo e tem que visualizar de uma forma não tão rígida, né? E o outro conceito é do entrelugar, feito pelo Homi Bhabha, que ele diz que são espaços de fronteira de contatos interculturais cujas características resultam do cruzamento de referências, contestações políticas, construção de novas estratégias de sobrevivência. Então é um caráter não é físico, como era do não lugar, é mais amplo, assim, subjetivo. Também mais geográfico, né? Essa coisa dos espaços de fronteira. A gente pode pensar na determinação do limite do Brasil, por exemplo, mas ao mesmo tempo, como essa representação pode mudar de acordo com a pessoa que tá ali em contato com essa representação, né? A gente botou também esse desenho da América Invertida, feito pelo Joaquim Torres, que inverte o Sul com o Norte, então criando uma nova visão sobre a América Latina. Então, isso também pode ser uma nova estratégia de sobrevivência, né? Uma visão de uma pessoa, uma visão específica que determina um outro olhar, uma nova vivência. A gente também botou nosso espaço de estudo, né? A reitoria da faculdade, que também pode ser um entrelugar, que ela abarca várias pessoas de diferentes vivências, origens, diferentes cursos, que tem muitos cursos lá também,
a faculdade em geral, né? Também pode ser considerado um entre-lugar. Além desses dois conceitos do entre-lugar e não-lugar, a gente quis saber o significado de pertencimento em si. Aí a gente pegou do Dicionário de Direitos Humanos que o sentimento de pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar características culturais e raciais. A sensação de pertencimento significa que precisamos nos sentir como pertencentes a tal lugar e, ao mesmo tempo, sentir que esse tal lugar nos pertence. E que, assim, acreditamos que podemos interferir e, mais do que tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar. Então, depois de elencar esses conceitos, a gente partiu para um momento de ideação. E a gente... eu aqui botei um mapa visual que eu tinha feito num ensaio fotográfico de uma matéria para a faculdade, em que eu retratava o bairro em que eu nasci e vivo até hoje. Então, era a minha forma de fotografar esse bairro e resgatar uma memória afetiva que eu tenho com ele. E a minha amiga, a Gabriele, ela fez também um mapa visual botando os desenhos que remetessem à palavra pertencimento, algumas fotografias e uma paleta de cor, música e até o conceito mesmo de pertencimento. Tudo isso para a gente conseguir olhar de uma forma mais visual, né? A gente tinha pego os conceitos e a gente quis não ficar só na palavra, a gente quis olhar isso de outra forma também. E depois de tudo isso, a gente quis fazer o segundo questionário, que muito menos gente respondeu, foram 15 pessoas, porque a gente achou que foi mais abstrato, né? Acho que responder sobre a casa, todo mundo tem uma facilidade maior de responder, né? Mas, assim, pertencimento ficou mais amplo, a gente acha, né? E as perguntas foram: qual o significado de pertencimento para você? O que te faz sentir pertencido? Sensações, espaços, cheiros, memórias, etc. Tem algum lugar específico que você se sinta pertencido? O que não te faz sentir pertencido? Ou seja, excluído, deixado de lado. E aí a gente pensa em fazer o desdobramento dessa pesquisa de forma a manter um canal aberto e colaborativo com essas pessoas que responderam, e a gente pensa em fazer uma peça gráfica, que a gente pensou no formato de zine, e elaborar um espaço virtual para que essas pessoas tenham esse acesso, que ela ainda não está pronta, mas a gente quer fazer ela no futuro. E o formato que a gente está pensando, que é de veicular isso no Instagram, é para esse momento de pandemia, como a gente não pode sair, ter esse produto que a gente está pensando acessível para todo mundo, né? Também é muito legal pensar que, como eu sou de design e a Gabi ela é da licenciatura em artes plásticas, ver como a gente está tentando integrar esses dois cursos diferentes com um objetivo em comum, né? Que é falar sobre arte, falar sobre design, falar sobre essas questões que se interligam e tem pensamentos diferentes, assim. Ela tem um pensamento diferente do meu e o meu pensamento vai acabar concordando com o dela também e fazendo com que a pesquisa fique cada vez mais feita direitinho, né? Então, é isso. Aqui estão as referências bibliográficas que a gente usou e obrigada.